a legitimação da nossa desigualdade é culpando o próprio pobre, que no fundo foi construído como perseguido, como odiado, como desprezado. A polícia pode matar, que ninguém se comove. Isso tudo tem a ver com essa herança escravocrata, só pode ser explicado por ela. Quem fabrica a desigualdade é a elite, né? Ela rouba, saqueia as chances de vida e de futuro da população como um todo, bota no bolso, né? Mas não é só ela. Tem um esquema que é duplo. No fundo, existe uma aliança entre a elite global americana, sob o comando americano, e a elite nacional interna, né? A elite internacional diz os parâmetros, né? Olha, você pode exportar soja, se você não quiser, você pode exportar café. Ou essa é a sua liberdade, entendeu? Mas você não pode ter uma Petrobras montando um ramo industrial de petróleo e gás, indústria naval, etc., como a gente estava querendo montar aqui. Isso não pode, entendeu? Porque aí você começa a você começa a fortalecer o país como uma liderança regional, que os Estados Unidos não quer isso. Fora esses grandes limites, aí tem os limites que são impostos pela elite, né? A elite precisa ficar com o Estado, né? Para saquear, para organizar o saque. Vai ter uma aliança interna da elite com a classe média branca, que vai monopolizar o conhecimento. A elite fica com o dinheiro grande, e a classe média fica com conhecimento de boas universidades, de língua estrangeira, etc. Vão ser os juízes, administradores, advogados, escritores, jornalistas, professores, que vão legitimar a dominação social em nome dessa elite. Qual é o acordo entre essas duas classes? Não pode haver nenhuma mudança, não pode haver nenhuma ascensão dos setores populares. Porque se houver ascensão, você vai ter que gastar parte do orçamento público com esse pessoal, e isso a elite não quer. E você vai, como houve, né, com a política de cotas, do não sei o quê, de ensino universitário, etc., abrir uma frente de competição para a classe média que ela não quer. Qualquer coisa que mexa com isso vai ter o ódio da classe média branca e da elite interna, dentro dos limites impostos pela elite internacional. Normalmente, as frações são a fração da elite rural, a elite financeira e a elite industrial. A melhor é a industrial, porque o cara que tem que vender um carro, ele tem que ter um mercado consumidor para poder comprar. Então, ele não vai achatar salário. Quem é a elite rural? Ela está se lixando para o país. Porque se você exporta soja e recebe em euro, entendeu? O país pode estar um caos que você não vai ser afetado por isso. A elite financeira, ela é montada em quê? No controle do Estado. Ela tem o Banco Central, hoje em dia, tem o controle da Câmara e do Senado, via dinheiro, e tem a imprensa, que vai chamar os juros escorchantes da dívida de responsabilidade fiscal. Não vai dizer que é roubo. Uma dívida que ninguém nunca auditou. O povo é um povo que foi roubado à sua inteligência. Muitas delas ótimas pessoas e tudo, para uma vida difícil, faz sacrifícios pelo filho, etc. E tal, mas não pensa com a própria cabeça, não percebe os seus próprios interesses, né? E, obviamente, isso tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, mistura de religião e política. Se usa a vulnerabilidade desse povo, que é um povo humilhado, dizendo, por exemplo, que o roubo à propriedade é muito mais importante do que você matar uma vida. É isso assim que o pobre brasileiro pensa, porque, no fundo, a moralidade ela é da elite, né? As regras morais que a elite cria para oprimir os pobres, né? Pobre é quem tem todos esses preconceitos. É meritocrata, acredita nessa coisa de empreendedorismo. Claro, você retirou todas as condições de defesa desse pessoal. Você não deu boa escola. É uma escola em que muitas vezes você sai analfabeto funcional. As famílias foram abandonadas, então não passam estímulos de concentração, de leitura para os filhos. E depois você tem uma imprensa absolutamente canalha e tal, que distorce a realidade em mente o tempo todo. Num contexto desse, eu lhe pergunto, como é que esse cara vai encontrar material para montar uma opinião própria, ser quem ele é, etc? Não tem. A única saída é você disputar as ideias. Se o comportamento humano é determinado por ideias, como é que você não vai disputar as ideias dominantes?
Esse é o primeiro assunto. Você tem que saber quem deixa você pobre, né? Quem rouba o meu futuro, entendeu? Não é a corrupção de não sei quem, isso é entende? Uma bobagem. Quem está roubando é a elite, rouba o futuro de 200 milhões. Se isso chega na cabeça das pessoas, camarada, o mundo mudou já, entende? Tem uma coisa aqui que é tal, não, mas isso é teórico, a outra coisa é prática. Eu prefiro a prática. Olha, não tem prática sem teoria, entendeu? Tem sempre uma teoria informando a prática. Antes de Getúlio, o país era uma grande fazenda. Antes de açúcar, depois de café. Nada mais do que isso. A partir de Getúlio, você vai ter o quê? Uma tentativa de industrialização, modernização, urbanização, né? É isso que a indústria traz, o capitalismo industrial. Inclusão popular, essa era a ideia. A partir disso aí, você tem a primeira contraposição anti-elitista e antirracista. Vai ser com Getúlio Vargas. Né? A partir daí, você vai ter uma luta entre esses dois projetos. Uma de uma pequena elite, não são mais do que 200 mil pessoas, que tem toda a propriedade relevante entre nós, né? Que saqueia o resto. Né? Essa é a nossa história aqui no plano. E um outro projeto, que aí fica adormecido, percebe? Né? De vez em quando ele vem à tona, veio à tona, obviamente, com Getúlio, depois com Jango, né? E depois com Lula e Dilma, que é o projeto de inclusão popular. Só que eu vejo o atual governo como uma descontinuidade em relação a essa luta simbólica, etc., né? Que tem que ser feita, que Getúlio fazia e que a esquerda e o campo democrático esqueceu.